Boa tarde, gente de paz e bem de todo o Brasil, de todo o planeta. Eu costumo dizer lá no Giro das 11 do ATV 247, de todas as galáxias, né? Sei lá onde é que chega esse sinal. Então, todo mundo seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse programa do canal Paz e Bem. Sejam todos muito bem chegados, todas muito bem chegadas, gente de todos os cantos, esquadros, religiões, espiritualidades, desejos, gente de todas as cores, tamanhos, formas, sexualidades, de todo jeito. Aqui cabe todo mundo cabe. Cabe todo mundo nesse recorte plural e de paz. E acho que essa é a questão de hoje. Esse caber todo mundo. Esse é o tema de hoje. Hoje a gente tem de novo com a gente alguém que já é da casa, que é o professor Pedro Lima Vasconcelos. Pedro, boa tarde, você tá bom? Boa tarde, Mal. Tudo bem? Muito obrigado mais uma vez. Boa tarde, conselheiristas do professor Pedro. Pois é, eu tive que mudar agora a saudação para abranger, além de conselheiristas, a comunidade toda reunida em torno desse canal Paz e Bem. Boa tarde a todo mundo. Muito legal. Deixa eu colocar aqui no ar a nossa roda ao vivo. Vamos ver aqui, já tem gente chegando? Já tem, claro, já tem muita gente chegando. O Ivanildo perguntando, é ao vivo? É sim, Ivanildo, é ao vivo. Vai rolar tudo ao vivo. Aí, Elvira Gonçalves, boa tarde. Elvira, ela já estava esperando, eu vi que você estava esperando, Elvira. A gente estava aqui fazendo os últimos ajustes aqui um pouco antes das 5. A Silvia Gomes, a Mazel, o Júlio Franco, todo dia estamos juntos. Obrigado, viu, Júlio? Obrigado por tudo. A Valéria Torres, boa tarde, Valéria. O Eduardo Henrique, reverendo Eduardo Henrique, fez ontem, nesse domingo de novo, fez mais um programa Paz e Bem muito bonito no domingo, muito legal, muito especial mesmo. E é isso aí, hoje a gente já celebrou de manhã, celebramos agora à tarde de novo. Estamos reunidos, olha, eu e o Pedro estamos no meu horário. Agora é 5 horas da tarde aí, né, Pedro? Em Maceió. 5:02. 5:02 em Maceió, 5:02 em Bertioga, 5:02 em boa parte do país. O Brasil é muito grande, tem 4 fusos horários, né? Começa lá em Fernando de Noronha, termina lá no Acre, passando aqui por esse chamado fuso horário de Brasília e o fuso horário da Amazônia. Mas quando chega o horário de verão, cria um quinto, né? Cria uma dissensão nesse fuso horário aqui de Brasília, e a gente fica um pouco distante, se aproximamos-nos mais. E foi uma delícia. Eu gosto do horário de verão, não desgosto, mas foi uma delícia voltar a fazer o Paz e Bem hoje de manhã e no final o sol está nascendo, porque na medida que o tempo foi passando, a gente foi adentrando no ano, foi amanhecendo mais tarde, e a gente perdeu o nascer do sol do Paz e Bem da madrugada. Então, foi muito legal hoje esta volta. Então, estamos todo mundo junto no meu horário, ou quase todos, né? Você que está em Fernando de Noronha, você que está aí no Acre, ou em boa parte da Amazônia, está em outro horário, mas aí já é de lei, já faz parte, né? A Jaissa, muito legal, a gente está junto, a Sônia Mourão, a Cirlei, quem mais? A Silvia Proença, o Jorge Luiz Fernandes Barreto. Está dizendo aqui, meus irmãos desçam do muro, pois ele pertence ao demônio, o pai da mentira. O bem para todos é conquistado através de lutas políticas. A verdade nos libertará. Essa historinha é uma historinha que o monge Marcelo Barros contou para nós, que se conta nos mosteiros tradicionalmente, que está lá alguém em cima do muro e os anjos lá batalhando para a pessoa descer para o lado de cá do muro e o demônio lá, assim, descansando. Então, aí lá pelas tantas, o anjo vira para ele e fala, mas e aí, você não vai brigar por ele que está em cima do muro? O demônio vira e fala, o muro é meu. Então, esse ficar em cima do muro é complicado. Tem que sair do muro. Mônica Rocha, quem mais? Muito mais gente, Ivanildo. Sim, o Ivanildo perguntou se ao vivo é ao vivo, sim. Marcos Pereira, todos de mão dada. Raquel Costa Guimarães, oi, Raquel, legal você estar aqui de novo. Maria Marlene Daniel, a Deise Ribeiro, lá de Belém do Pará. Tudo bem, Deise? O Marcos Sebastião, informando que os servidores municipais de São Paulo estão em greve, com manifestação amanhã às 14h. A Sandra Altava,
Sandra Albernaz, Jefferson Ramalho, Maria do Rosário, dizendo que gostou muito da conversa com Marcelo Barros, ele realmente é excepcional. Jorge Lacerda, Marisa Lippe, Sebastião de Souza, Silvio. Bom, gente, ó, todo mundo cita-se realmente muito bem chegado, muito bem chegada. A Marta Werneck, eu fazia tempo que não via você, Marta. Bem-vinda. Nossa conversa de hoje com o professor Pedro Lima Vasconcelos é o seguinte: acabou o curso de Canudos, acabou. Zip, já era. 8 aulas fantásticas do curso de Canudos, uma enorme repercussão. Mas aqui não tem aquela história, quem assistiu, assistiu, quem não assistiu, já era. Não, pode assistir a qualquer momento. Tem uma playlist no canal Paz e Bem com as 8 aulas do curso organizadas. Ainda esta semana eu vou soltar também pelo pazebem.org, nosso site, uma reportagem, uma matéria soltando a playlist inteira, para quem quiser ter de maneira organizada, para fazer aula por aula. Eu vou soltar uma matéria com todo o curso, para quem quiser fazer o curso, pode fazer a qualquer momento. O curso acabou, mas o Pedro não foi embora, o Pedro ficou. Nós vamos começar, a partir da segunda-feira que vem, um novo curso pedido pelo presidente Lula. Pois é, o presidente Lula pediu e a gente atendeu, já vinha conversando sobre isso, na verdade, mas aí com o pedido dele, virou obrigação, né? Virou urgência, que é um mergulho na história do povo brasileiro. Então, a partir da próxima segunda-feira, retalhos da nossa história. Cada encontro vai ser uma aula, uma conversa, um diálogo sobre algum episódio marcante da história do Brasil. Como a gente está num canal de espiritualidade, esse é o recorte. Vai estar sempre vinculado às lutas da religiosidade popular do país, na medida em que ela se levanta, em que o povo se levanta para expressar a sua espiritualidade e se confronta com os poderosos. A primeira aula vai ser sobre os indígenas, sobre os povos originários do país e as primeiras manifestações deles, que são as santidades. É isso? É isso, Pedro? Exatamente. Santidades indígenas vai ser nosso primeiro encontro na segunda-feira que vem. E aí, vem 15, 20, não sabemos ainda quantas aulas estamos organizando. Vai ter realmente muitas aulas, muitos temas para nós. Toda segunda-feira, às 5 horas, no canal Paz e Bem, com retransmissão, terça-feira, 1h30 da tarde, na TV 247, para quem está nos assistindo pela TV 247. O tema hoje é um tema central, absolutamente decisivo para o futuro do país. Já está sendo, é um tema que tem sido decisivo na história recente do país e do mundo, que é o fundamentalismo. Trabalhar, tratar, conhecer o tema do fundamentalismo é crucial para pensar a construção de um país de paz. É sobre isso que nós vamos conversar. O professor Pedro Lima Vasconcelos tem um livro sobre o assunto, que se chama Fundamentalismos, no plural, Matrizes, Presença e Inquietações, que foi lançado pela Paulinas. Na descrição do vídeo, é claro, vai ter a referência. Antes de passar a bola para o Pedro, vou fazer 2 pedidos. Primeiro pedido, inscreva-se no canal Paz e Bem. Se você está assistindo aqui pelo Paz e Bem ou pela TV 247, inscreva-se no canal Paz e Bem. Claro, na TV 247 também. Importante a sua inscrição. Ao lado da inscrição, clica no sininho para receber notificação. E o outro pedido é participe, se você puder e quiser, da campanha de assinaturas solidárias do canal Paz e Bem. Nós estamos começando, então, a ter um processo de autossustentação do canal para viabilizar um pouco mais de estrutura, viabilizar contribuição, apoio para as pessoas que doam o seu tempo, aquelas que precisam. Né? Tem gente que, inclusive, doa na gratuidade total, não tem necessidade, mas tem gente que esse apoio é muito bem-vindo. Para, eventualmente, ter gente profissionalizada no canal mais para frente, vamos ver. Então, nós estamos construindo aí essa campanha de assinaturas solidárias. Se você quiser, ou se você puder primeiro, e se quiser, na descrição do vídeo tem o link. Na página pazebem.org do nosso site tem também um banner, uma publicidade indicando a campanha de publicidade, tá bom? É isto. Chega, vamos falar de fundamentalismo agora. Pedro, como é que surgiu essa história de fundamentalismo?
Parece que fundamentalismo era um elogio no começo, agora virou uma coisa que é meio um xingamento, né? É bom a gente buscar um pouco a origem da palavra, né? E pensar um pouquinho também a trajetória que essa palavra tem, para que a gente vá se dando conta dos contornos que esse conceito assume, que dimensões são tocadas na hora que a gente utiliza o termo, né? Porque, efetivamente, as palavras têm relações com as coisas que são muito dinâmicas, são muito complexas, né? E, às vezes, a palavra assume uma significação num certo contexto, tem outra significação num outro contexto, de sorte que vale a pena, né, fazer esse recuo. Então, nesse sentido que nos interessa aqui, o chamado fundamentalismo religioso, então a gente precisa recuar para os inícios do século passado, mais precisamente nos Estados Unidos, que viviam, né, um momento particular na sua história. Então, nós estamos depois dos anos complicados da chamada Guerra Civil, né, de 1861 a 65, a Guerra do Norte contra o Sul, né, a luta dos setores a favor da escravidão, contra, né, todo um movimento na direção de que a escravidão fosse abolida. Isso acabou tendo um saldo muito grande de mortes, destruição, né, e junto disso, ou na sua sequência, você tem o processo de modernização industrial, capitalista que o país vive, né, e muitas promessas de progresso, né, que eram feitas acabaram por não se cumprir. Então, junto com a modernização capitalista industrial, veio também uma série de problemas que também nós conhecemos na nossa história, de pobreza, de precarização da vida nas cidades, né, tantas e tantas horas de trabalho. Enfim, podemos falar de uma sociedade tradicional que ficou para trás, e o que veio no lugar foi uma sociedade em ebulição, mas também com muitas mazelas, muitas tensões, muitos conflitos, muitas fragilizações, né? Bem, nesse contexto, então aí já estamos no final do século XIX, avançando para o século XX, então, a presença de grupos cristãos, principalmente de origem evangélica, era muito grande, né? Vamos pensar que a colonização britânica, né, dos Estados Unidos, ela fez com que, neste que seriam os Estados Unidos, muitos desses grupos nascidos da Reforma se estabelecessem. E aí as questões que se colocavam iam, pelo menos, em duas direções. Primeiro, diante das mazelas sociais, a sensibilidade cristã não pode ficar, não pode ignorar. Não pode ignorar o problema. Então, é preciso atuar de maneira solidária diante dessas demandas todas, né, que começavam a aparecer. Isso era um certo foco das preocupações da época. A outra direção para onde apontavam não poucas reflexões no mundo desses grupos cristãos era de que esse mundo que estava surgindo, esse mundo em vias de modernização, de industrialização, de urbanização, era um mundo que desmontava uma série de estruturas que haviam sido estabelecidas, né, dentro das quais a igreja, ou as igrejas, tinham um lugar de relevância. Então, você vivia ali um duplo movimento. A necessidade de acentuar aquilo que era chamado na época o evangelho social, compromisso com os pobres, compromisso com o enfrentamento das mazelas e das carências das pessoas, e, por outro lado, um certo receio de que essa sociedade que estava emergindo dos escombros da Guerra Civil e do processo de modernização vivesse alguma coisa que estava acontecendo na Europa, que era o processo de descristianização da sociedade. Então,
houve, durante um certo tempo, um esforço no sentido de que essas duas frentes, elas dessem as mãos. Não vamos descristianizar a sociedade, não vamos permitir isso, mas o compromisso cristão tem que se manifestar na solidariedade para com os mais pobres, no enfrentamento das mazelas sociais que ali apareciam. E, num certo momento, essas duas vertentes, elas se dissociaram. Por quê? Porque para muitos segmentos envolvidos nas lutas sociais, vamos chamar assim, ou no enfrentamento das questões sociais, a dimensão propriamente religiosa, especificamente religiosa, foi ficando em segundo plano. E vice-versa. Os grupos preocupados com a descristianização da sociedade estadunidense começaram a relativizar a demanda do compromisso social que a situação colocava e exigia. Logo, esses dois setores se afastaram e se tornaram adversários. E será na linha, na perspectiva aberta, por esse segmento preocupado com a descristianização da sociedade estadunidense, que vai desenvolver-se uma série de iniciativas visando fazer com que nos Estados Unidos não ocorresse aquilo que estava acontecendo na Europa. Particularmente, um esforço muito grande em reforçar os fundamentos da fé cristã, daí o nome que vai aparecer. Então, uma série de congressos bíblicos, de associações teológicas que são fundadas, iniciativas das mais variadas ordens, vão culminar, já por volta aí de 1910, 1915, na produção de uma série de panfletos que tratavam de reforçar a visão tradicional que as igrejas cristãs traziam a respeito de variadíssimos temas teológicos e temas que, de alguma maneira, tocavam pontos que eles consideravam importantes da doutrina cristã. Esses panfletos, né, sobre esses vários temas, formaram uma coleção. Essa coleção recebeu o nome de Os Fundamentos. E a disseminação dessa coleção, desses vários panfletos, foi financiada, pasme você, Mauro, por dois irmãos ligados à indústria do petróleo. Não é por acaso? Obviamente não é por acaso. Então, esses panfletos tiveram, cada um deles, centenas de milhares de exemplares, e eram difundidos largamente em todos os cantos, chegavam em todas as igrejas, em todas as escolas, em todos os espaços. Pedro, eu não sabia dessa história. Quer dizer que a indústria do petróleo, os magnatas do petróleo, têm uma participação decisiva na disseminação do fundamentalismo nos Estados Unidos. Na constituição do movimento fundamentalista. Sim. Fantástico. Né? E agora estão eles aqui de novo, né? Para levar o nosso petróleo embora. No meu entendimento, eles nunca estiveram longe. Talvez estiveram um pouco submersos. Com o apoio dos fundamentalistas que eles financiaram lá atrás. Mas isso é exatamente. Exatamente. E aí, bem, esses panfletos, eles disseminados como foram, né, também fizeram com que as ideias fundamentalistas, né, ganhassem todos os cantos que você possa imaginar. Né? Agora, as questões importantes que esses panfletos discutiam eram, por exemplo, questões referidas aos estudos bíblicos. Então, um panfleto lá, para ficar como exemplo, né, queria reiterar que os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica e da Bíblia cristã, os livros do Pentateuco, foram escritos por Moisés. Ora, os estudos bíblicos da época, principalmente os que vinham da Alemanha, né, da Europa,
estavam discutindo, né, o Pentateuco, né, essa coleção de 5 livros. Como é que isso pode ter sido escrito por Moisés? Por exemplo, o Pentateuco termina narrando a morte e o enterro de Moisés. Como é que Moisés poderia ter escrito o relato da sua própria morte e sepultura? Não é possível. Mas esses fundamentalistas, agora já podemos chamá-los assim, eles vão dizer, negar que Moisés pudesse ter escrito o relato da sua própria morte e sepultura é negar a possibilidade de Deus interferir ou Deus inspirar a Moisés escrever de maneira miraculosa o que estaria para acontecer, ou coisa do tipo, né? Outro tema que pegava muito, né, na época era o tema da evolução das espécies, a teoria da evolução formulada por Charles Darwin, né, na segunda metade do século XIX, que parecia, a esses fundamentalistas, uma espécie de deboche em relação aos primeiros capítulos do livro do Gênesis. E assim por diante. Muitos outros temas, né, que eram trazidos, seja pela investigação científica, pela investigação histórica, pelos achados da arqueologia, né, enfim, esses temas, tais quais eram apresentados no mundo moderno, soavam para esses segmentos fundamentalistas uma agressão aos seus princípios de fé. E com isso, eles entendiam, então, que a modernidade, essa modernidade científica, né, ela não fazia outra coisa senão atacar os fundamentos cristãos da sociedade. Essa modernidade tinha sido bem sucedida na Europa. Não podemos deixar, diziam esses fundamentalistas, não podemos deixar que esse pessoal faça o mesmo em nossa terra, na terra abençoada, né, que, segundo eles, eram os Estados Unidos. Então, a coisa começa aí. E depois desses panfletos, a gente vai ter, né, uma série de congressos que vão acontecer para sedimentar, para formatar os contornos deste movimento, e vai começar uma campanha por todo o país visando difundir esses ideais, agora sim, fundamentalistas. Então, aí está o começo da história. Muito, muito legal. Eu estava aqui tentando, enquanto você falava, Pedro, porque me perguntaram aqui se a gente conseguiria descobrir quem são esses magnatas do petróleo que bancaram lá os panfletos. E quando você estava falando... Eu tenho o sobrenome deles aqui. Opa, fala. Eu vou achar, tem que achar aqui. São os irmãos, são 2 irmãos, Lyman e Milton Stewart. Ok. Fundadores da Union Oil Company. De qual? Da Union? Union Oil Company. Perfeito. Vou colocar os nomes dele, tá? O Pedro depois me passa em detalhes. Vou colocar os nomes, então, desses magnatas do petróleo que financiaram os primeiros panfletos fundamentalistas lá nos Estados Unidos. Então, os irmãos Stewart da Union Oil Company. Então, assim estão lançados os fundamentos do fundamentalismo nos Estados Unidos. E quais vão ser, então... Desculpa. Eu queria, para completar o dado, então dizer que, já que você diz de fundamentos do fundamentalismo, e é isso mesmo, né? Nesses tantos congressos e discussões e debates, foi se estabelecendo uma convergência em cima de 5 fundamentos. Eu gostaria de enunciar aqui. Então, o primeiro, a infalibilidade das escrituras. Então, se está dizendo aqui que a Bíblia é absolutamente infalível. Isso é uma novidade? Não, não é novidade. Se está reiterando uma verdade que vem de todos os tempos, de todos os tempos da história cristã, para reforçar o combate à tendência dos estudos bíblicos, que você conhece bem,
de você interpretar os textos à luz da conjuntura histórica, da conjuntura cultural, e com isso você, obviamente, delimita um alcance para o texto, uma significação para o texto. Você realça a dimensão eventualmente simbólica, a dimensão metafórica de uma certa passagem, de uma certa expressão. Quando eles falam de infalibilidade da Escritura, eles estão querendo dizer o que está escrito ali está escrito. No princípio, Deus criou o céu e a terra. E a narração se processa em 7 dias. Isso significa dizer que Deus criou o mundo em exatos 7 dias. 6 dias mais o dia de descanso. Sem margem a dizer, não, mas isso aí é um modo de... Isso é uma maneira de expressar. Não. O texto fala diretamente, sem mediação hermenêutica, sem mediação interpretativa, sem a mediação do contexto. Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, a divindade de Cristo. Contra as tendências lá do tal evangelho social, que acentuavam particularmente, sem negar o outro lado, mas acentuavam particularmente o compromisso de Jesus com os mais pobres, a mensagem de Jesus endereçada às pessoas mais sofridas, a solidariedade dele manifestada para com essa gente, a gente mais carente, etc., os fundamentalistas vão acentuar o Jesus divino. O que importa em Jesus é que ele é Deus que se fez carne. Terceiro, o nascimento virginal de Jesus. Então, é um desdobramento dos anteriores. Então, as narrações sobre o nascimento de Jesus nos evangelhos segundo Mateus e Lucas têm que ser lidas essas narrativas de maneira absolutamente literal, têm que ser entendidas de maneira absolutamente literal. O quarto ponto, a remissão dos pecados realizada por meio da crucificação de Jesus. Então, a ideia de que Jesus se ofereceu como vítima sacrificial em prol da humanidade pecadora para resgatar a humanidade dessa sua condição de pecado. Mais uma vez, deixa-se de lado ou se descaracteriza aquilo que os setores do evangelho social acentuavam, que a morte de Jesus tinha acontecido como martírio, como execução, como resultado da sua prática de compromisso e solidariedade com os mais pobres. Para os fundamentalistas, isso simplesmente não importa. E, finalmente, a ressurreição de Jesus como um fato, e não como a afirmação que os discípulos e discípulas fazem de uma experiência que terão vivido. Não, a ressurreição é um fato tal qual foi histórica a crucificação. Este quinto fundamento, às vezes, era apresentado e, às vezes, em lugar dele vinha um outro, que era o da vinda de Jesus próximo. Quer dizer, Jesus que vem imediatamente, vem nos fins dos tempos que estão prestes a ocorrer. Mas, fundamentalmente, eram 5, estes princípios em torno dos quais este movimento fundamentalista primordial se constituiu nas 2 primeiras décadas no interior do evangelismo estadunidense. E, incrivelmente, continua a girar, no essencial, em torno desses 5 aspectos. Né? Impressionante. Antes do site pazebem.org, eu mantinha um site O Caminho para Casa. Nunca sofri tantos ataques quanto ao publicar o texto de um grande biblista italiano, Alberto Maggi, você conhece, né, Pedro? Sim. No qual ele afirmava, e fiz isso exatamente no período da Páscoa, então vocês imaginam, no qual ele afirmava isso, que a crucifixão de Jesus não foi por conta de nenhum pecado, nem o meu, nem o teu, nem nada disso. A crucificação dele foi porque ele era um preso político que ele afrontou a autoridade do templo. Gente, foram assim mais de 100 mil ataques. Porque é isso, você está afrontando com um dos pilares fundamentais desse princípio do fundamentalismo, né?
Eu me lembro, Mauro, já que você está acentuando este princípio, uma vez eu vi um folhetinho justamente desse segmento, né, que a gente tem aqui no Brasil, a gente vai ter que tratar disso já já, em que aparecia uma gravura, né, e a gravura trazia um braço, né, na verdade, o pulso e a mão de uma pessoa com um prego, e aí, obviamente, a gente sabe, e um pedaço de madeira por detrás, e a gente sabe, então, que a mão ali é a mão de Jesus que está sendo, né, pregado na cruz. E aí você tem um fulano com um martelo levantado, né, na posição justamente de dar mais uma pancada, e ele estava com uma camiseta. E na camiseta, nas costas, né, que justamente a gravura mostrava isso, estava escrito nós. Deu para entender, né? Ou seja, a essa altura do campeonato eu tenho que abençoar Pilatos, eu tenho que louvar Pilatos por ter mandado fazer o que fez, né? Não fora isso, Deus não teria condições de nos salvar. Mas, enfim, há toda uma discussão na teologia a respeito desse assunto, que não é o caso de a gente avançar aqui, mas esse princípio ele é altamente sensível, né? Alguns dos problemas que Leonardo Boff começou a ter com a Congregação da Doutrina da Fé tem a ver com isso, um livro dele chamado Paixão de Cristo, Paixão do Mundo, né, em que ele trata de justamente contextualizar esse tipo de discussão, né, esse tipo de afirmação que você encontra em textos bíblicos, em teólogos, mas essas afirmações precisam ser devidamente situadas, o que justamente a corrente fundamentalista não admite. A afirmação vale por si só. É isso por hora, então. Aí estão, de maneira bem resumida, os primórdios do movimento fundamentalista lá nos Estados Unidos. E aí, como é que ele vai se desenvolver? Então, um segundo passo para a gente avançar na direção do que nos importa, refletir no contexto em que nos encontramos, é a gente, então, pensar que o conceito de fundamentalismo ele vai se ampliar, ou ele vai ultrapassar as fronteiras, os limites de onde ele era utilizado. Ele era utilizado, repito, como uma categoria de autoidentificação. Né? Nós somos fundamentalistas contra os liberais, contra os anticristãos, contra aqueles que querem destruir, não é, o espírito cristão da nossa sociedade, etc, etc, etc. Então, o conceito ele será, digamos assim, assumido fora desse ambiente, e aí ele vai passar a designar outras manifestações religiosas de teor semelhante que podem ser encontradas em outros contextos. Então, manifestações religiosas que compartilharão com este segmento encontrado lá nos Estados Unidos, no mundo evangélico, características comuns. De maneira que, feitas as devidas ressalvas e reconhecidas as mudanças que existem de um cenário para outro, você acaba conseguindo identificar alguns traços característicos de fundamentalismos, por isso no plural, né, o título do livrinho que eu escrevi, que você vai encontrar no mundo evangélico nos Estados Unidos, mas no mundo evangélico fora dos Estados Unidos. No mundo evangélico cristão, mas também no catolicismo. No mundo cristão, mas também no judaísmo. No judaísmo, mas também no islamismo. No islamismo, mas também no hinduísmo. Enfim, em outros cenários culturais e religiosos, a gente consegue identificar determinadas características e na medida que você as identifique, né, e você vai localizando aqui e ali, bem, os estudiosos dos fenômenos religiosos começaram a usar a palavra fundamentalismo para caracterizar esses segmentos.
agora já não mais no mundo evangélico estadunidense, mas em outros cenários do mundo. Né? A questão, então, que se coloca, vamos refletir um pouquinho sobre isso. Bem, é a seguinte: quais seriam essas características, né, que aproximam, né, do ponto de vista do fenômeno, expressões religiosas de matrizes distintas, né, em cenários muito distintos. Então, eu escolhi, né, no trabalho que eu produzi, algumas dessas características que me parecem as mais importantes, e eu gostaria, então, de comentar um pouquinho, né, cada uma delas aqui nesta oportunidade. Então, a primeira característica, eu chamei aqui no meu texto de rejeição da hermenêutica. Na verdade, nós já falamos um pouco disso. Hermenêutica é uma palavra que vem da língua grega e significa a arte de interpretar. Ela é um campo dos estudos literários, da filosofia, né, em que você discute justamente como é que você lida, né, com produções que podem ser escritas, não precisam ser, mas aqui no que nos interessa são produções escritas, né, e o modo como você se aproxima dessas produções e os efeitos que essas produções, que esses textos, né, produzem em quem se aproxima deles. Ora, justamente as ciências literárias, né, os estudos literários, as ciências históricas, né, vão mostrando que a relação com os textos essas relações, elas são mediadas por muitos fatores, né, que tem a ver com a subjetividade de quem lê, com a perspectiva com que o texto lido chega, né, até mim, que sou o leitor do texto, né? Portanto, alguém pode ler um certo texto e ter uma compreensão diferente daquela que o outro tem, né? Bem, para os grupos fundamentalistas, nada disso existe. Há uma relação direta entre o leitor, o ouvinte, a leitora, a ouvinte, com o texto. Melhor ainda, mais exatamente, o texto se dirige a seu ouvinte, a seu leitor, a sua leitora, de maneira direta, sem passar por essas mediações, sem passar por esses filtros. Existe uma verdade objetiva que você há de captar, que está no texto, e está clara no texto. Então, todas as tentativas de situar o texto numa determinada conjuntura histórica e, a partir daí, pensar a sua significação, elas estão fadadas ao fracasso. Por quê? Porque nós não estamos falando de quaisquer textos, nós estamos falando de textos que têm origem transcendente. Textos que têm origem divina. Então, Deus falou. E se Deus falou, ele não se submete a essas mediações, a essas limitações próprias da condição humana. Então, a mensagem de Deus é direta. Portanto, toda tentativa de situar o texto, significá-lo em função desse cenário no qual ele terá emergido, são tentativas ímpias. Você tem que estabelecer a relação direta com o texto. Deus falou por aquele texto. Estou me referindo principalmente à tradição judaica, à tradição cristã e à tradição muçulmana, onde se tem esse conceito de revelação. O texto é revelado, né, pelo menos assim a concepção é entendida, né? É revelado de maneira absoluta, de maneira inerrante, como nós já falamos. Ou então, em outras tradições, onde não há o conceito de revelação, há também essa certeza de que o texto fala diretamente ao coração da pessoa religiosa. Não há mediações, não há relativizações, digamos assim, a serem feitas em relação a ele. Então, pense o efeito que
isso produz, por exemplo, Mauro, no caso do judeu, da pessoa da tradição judaica, que lê no seu texto que Deus escolheu a cidade de Jerusalém para ali sediar a sua morada, né, e estabelecer o centro político de Israel. Isso está na Bíblia, isso está na Escritura judaica. Ora, o Corão também tem uma passagem, na sua Sura 17, que é interpretada como indicando que Deus escolheu Jerusalém como o local a partir do qual o profeta Muhammad é elevado ao céu para contemplar o paraíso e os profetas que Alá enviou ao mundo. E estamos com um embrólio que repercute agora, nesse momento. Né? Jerusalém, uma cidade que tem uma colina, e esta colina é disputada por dois segmentos que, nas suas vertentes respectivas fundamentalistas, entendem que a sua leitura sobre aquele lugar é a válida. E a outra, portanto, é ímpia, tem que ser combatida. Isso é um exemplo de tantos outros que a gente poderia citar, né? De efeito dessa primeira característica das correntes fundamentalistas, que é o que eu chamei de rejeição da hermenêutica. Uma segunda característica, eu chamei aqui de identificação entre pluralismo e relativismo. Rejeição de ambos. Esse tema é particularmente sensível, né? De maneira muito especial aqui para nós, do canal Paz e Bem, né? Você sempre diz e reitera, e é fundamental, porque você fala de uma espiritualidade plural. Ora, a pluralidade religiosa, ou seja, a existência de diversas expressões religiosas num determinado cenário social, de um país, de uma região, a realidade da pluralidade sempre existiu, vamos dizer assim. Ou tem larga história. Mas o pluralismo é uma conquista moderna. Qual é a diferença entre a pluralidade e o pluralismo? Pluralidade diz respeito à constatação do fato. Nós temos várias religiões no mundo. Assim como no Império Romano, 2000 anos atrás, existiam várias religiões. Agora, pluralismo diz respeito a uma valoração da pluralidade. Diz respeito ao reconhecimento de que a pluralidade efetiva, ela é um valor para a convivência, para o enriquecimento mútuo, para que eu aprenda da tradição que vem do outro, alguma coisa que na minha, eventualmente, não é suficientemente destacada, para estabelecer o diálogo. Ora, as correntes fundamentalistas, elas tendem a considerar que o pluralismo, ou seja, a valoração da pluralidade, coloca em risco a própria identidade religiosa. Aquilo que o Papa Bento XVI chamava o tempo todo de relativismo. Ou ele falava até mais fortemente, institui-se nos tempos atuais a ditadura do relativismo. E quem não aceita o relativismo, quem não se submete ao relativismo, é fundamentalista. Isso ele disse várias vezes, inclusive na homilia da missa de início do conclave, em que ele sairia eleito papa. Então, você não pode reconhecer o pluralismo como valor, porque isso coloca em risco a sua própria identidade religiosa. Dá para notar que as correntes fundamentalistas, elas estão ancoradas num medo. Há um medo de fundo. Um medo dessas referências, desses valores que a modernidade nos trouxe e com os quais nós não só temos que conviver, mas é importante que nós aprendamos que nesses valores estão referências muito importantes. Então, vejam por exemplo,
Aconteceu isso recentemente na nossa triste campanha eleitoral. Né? O candidato que acabou sendo eleito, sabe lá Deus como, só as fake news, eles sabem, dizendo num dos seus discursos mais inflamados, as minorias têm que se submeter às maiorias. O Brasil é um país cristão. Você deve se lembrar disso. Né? Ou seja, não há lugar para a pluralidade. O pluralismo é um erro. O pluralismo é um valor negativo. Ele precisa ser combatido. Qualquer semelhança com o que a gente está vendo na cena atual não é mera coincidência. Esse é um outro traço muito importante dos fundamentalismos, de modo geral. Um outro traço... Observou essa rejeição ao plural, ao pluralismo, Pedro, está assentada na insegurança e no medo, né? Eu tenho profundo medo daquilo que é diferente de mim, porque se chegar perto, sabe lá se eu não vou me sentir tentado a esse diferente, né? No fundo é esse medo. E aí eu preciso que a hierarquia, o padre, o pastor, o rabino, o mulá, quem quer que seja, não, pelo amor de Deus, você fica aqui, o seu cercadinho é este. E aí você tem uma palavra de Deus que diz tudo que você tem que fazer, não se preocupa com nada, não precisa pensar. Tudo é a palavra revelada e os outros estão no caminho errado. Estão no... Exatamente. Então, eles precisam ser convertidos, eles estão no caminho do erro, eles não têm nada a nos ensinar, se eles não se converterem, serão condenados, né, na próxima vida. Né? Então, e esse é um outro traço, né? Há o que eu chamei de uma militância exclusivista. Esse é um traço também muito próprio dos movimentos fundamentalistas. Não há o que conversar ou aprender do outro. Você destacou com muita pertinência, né, esse movimento que o Papa Francisco fez, né, ao ir encontrar-se lá nos Emirados Árabes, uma das mais altas autoridades, né, do islamismo sunita, né? Você certamente viu, e quem nos acompanha terá visto eventualmente, né, como os setores fundamentalistas católicos caíram em cima, né, dizendo que o Papa estava capitulando, né, ao erro islâmico, e etc, etc, etc. Isso é a destruição da igreja, e assim por diante. Né? Há essa afirmação de que, fora do grupo do qual nós fazemos parte, não há possibilidade, no caso da Igreja Católica se dizia isso, né? Não há possibilidade de salvação. E, portanto, é necessário implantar este regime, essa corrente, essa vertente, e aí vem o outro traço. Há outros, mas para a gente não se demorar muito aqui, tem mais coisas para conversar, eu vou chamar a atenção desse outro traço, que é o traço do pragmatismo. Em geral, os fundamentalistas se dizem contra a modernidade, mas os grupos herdaram um traço muito característico da modernidade, que é o pragmatismo. O que é o pragmatismo? É essa posição frente às questões, aos desafios, né, que tende a justificar o uso de determinados meios, ou de quaisquer meios, por conta dos fins que se pretende alcançar. Então, a velha expressão que todo mundo conhece, os fins justificam os meios. Não estou entrando aqui em minúcias de ordem filosófica, estou pegando a ideia geral. Né? Então, para alcançar determinado objetivo, eu peço licença aos meus escrúpulos. Como dizia, né, Jabas Passarinho lá, há 50 anos atrás, antes de assinar o AI-5. Né? As favas com os escrúpulos. Assine-se. Né? Então, se necessário for derrubar 2 torres na cidade de Nova York, explodindo lá 2 aviões, não, a causa a que eu estou servindo é muito mais importante. E se para combater o império do mal eu tiver que destruir um país inteiro, eu destruo, não tem problema, eu desço, né, uma chuva de bombas, né, para que o meu objetivo seja alcançado.
Então, essa dimensão pragmática, que é muito própria dos tempos modernos, né? São uma das características dos tempos modernos, o limite ético muitas vezes falta. Esses grupos fundamentalistas não temem romper estes limites em nome de uma causa que eles entendem superior e que, portanto, valida, né, os meios, muitas vezes escusos, terríveis, horrendos, né, que são utilizados. Então, isso a gente vai encontrar em tantos e tantas situações, né, tantos momentos, tantas situações da história mais recente, da história dos grupos religiosos, né, no século XX. Então, esse seria um segundo momento aqui da nossa reflexão. Posso passar ao terceiro passo, ao terceiro ponto, considerando, então, a presença desses fundamentalismos, e esses fundamentalismos são um fenômeno do século XX, é importante que isso fique claro, né? É nesse confronto com a modernidade própria do século XX que os fundamentalismos se estabelecem, mas o terceiro passo, então, nos joga mais perto de nós, fazendo-nos olhar fundamentalmente, ou especialmente, a segunda metade do século XX. A segunda metade do século XX verá a acentuação de correntes e de movimentos fundamentalistas e, principalmente, a entrada dos grupos fundamentalistas na cena política. Esse é um traço fundamental. Então, pense, Mauro, que a gente vai encontrar correntes fundamentalistas no contexto, vamos pegar cenas distintas no mundo. Nós vamos encontrar expressões fundamentalistas na luta pela independência da Índia, frente à Inglaterra, né? Independência essa que será alcançada em 1947. Mas a luta foi grande, né? Gandhi esteve envolvido nela. Mas se de um lado você tem um Gandhi, cuja militância, né, na perspectiva da não violência é tão conhecida de todas nós, você vai ter gente também que vai dizer o seguinte, no contexto dessa mesma luta: os povos não hindus do Hindustão devem adotar a cultura e a religião hindu. Quando nós criarmos a Índia, quem não for hindu deve adotar a cultura e a religião hindu. Deve aprender a respeitar e a venerar a religião hindu, sem seguir qualquer outro ideal que não seja o da glorificação da nação hindu. Isto é, devem abandonar todas as atitudes de intolerância, de ingratidão para com esta terra e suas tradições seculares, mas também nutrir um sentimento positivo de amor e de devoção. Estamos completamente distantes de um Gandhi, né? E eu apontei um detalhe aqui nessa fala de um líder, né, que participa desse movimento que vai levar à independência da Índia. Eu chamei a atenção de um detalhe na minha leitura. É necessário abandonar, todas as atitudes de intolerância e de ingratidão para com esta terra. Esse elemento também é muito importante. Os grupos fundamentalistas entendem que o lugar que eles ocupam é um lugar especial, é um lugar abençoado, é um lugar escolhido, e a expressão dessa escolha que vem do âmbito do divino, do transcendente, está materializada no grupo em questão. Então, a Índia pertence aos hindus. Veremos logo adiante um texto
em que um líder judeu fala a mesma coisa em relação ao Estado de Israel. Mesma coisa. Antes disso, só quero destacar um detalhe. Por conta desta concepção, foi por causa dessa concepção que nós estamos mencionando, Índia para os hindus, que quando se proclamou finalmente a independência da Índia, foi necessário criar os dois países que originalmente se chamavam Paquistão. Não sei se vocês vão se lembrar da história, mas foi necessário criar o Paquistão Ocidental e o Paquistão Oriental, que hoje se chama Bangladesh. E para esses territórios dos dois novos países, foram forçados a migrar dezenas de milhões de muçulmanos. E foram tirados desses dois territórios, novos países, milhões de hindus. Pense, migração forçada, num total que as estatísticas sugerem aí, tenha chegado a 60 milhões de pessoas. Hindus que saem do Paquistão daqui e do Paquistão dali, migrando para a Índia, e muçulmanos que são obrigados a sair da Índia e migrar ou para o Paquistão ou para o que hoje é o Bangladesh. Imagine o caos que foi. Imagine a destruição de vidas, o desenraizamento que tantas pessoas foram obrigadas a enfrentar, né, por conta dessa ideia de que aquele grupo religioso tem uma terra especial para ela. Eu falava de um texto, de um discurso, de um pronunciamento de um líder judeu. E não foi qualquer líder judeu. Então, agora estou pegando um exemplo no campo do judaísmo. Um líder que foi simplesmente David Ben-Gurion, ou Davi Ben-Gurion, um dos promotores, dos líderes fundamentais da luta pelo estabelecimento do Estado de Israel. E ele nem era dos partidos ditos religiosos ou ortodoxos em Israel. Ele era ligado a tendências socialistas, inclusive. Mas ele diz o seguinte, prestem atenção, ele diz o seguinte, convocando suas tropas, né, suas milícias, né, para lutar em prol do Estado de Israel, ele dizia o seguinte: somente ao povo que voltar a radicar-se em sua terra e se identificar com as belezas naturais refletidas em cada página bíblica e cuja língua seja sua língua viva e natural, aquela em que sonha e pensa, consciente e inconscientemente, o livro com letra maiúscula, ou seja, a Tanakh, ou seja, a Bíblia hebraica, o livro desvendará todos os seus segredos mais íntimos, assim como a alma do livro, com letra maiúscula, e o povo se confundirão numa só coisa. Não sei se a leitura permitiu que a gente captasse aqui a contundência do que está sendo dito. Então, somente a quem morar na Terra Santa, somente a quem falar a língua em que o texto sagrado foi escrito, este texto lhe revelará os seus segredos. Somente as pessoas que se identificarem com as belezas próprias dessa terra, que são cantadas nas páginas do livro sagrado, é que o livro sagrado, lhe revelará os seus conteúdos mais profundos. Somente nesta terra, a alma do livro e o povo se confundirão numa só coisa. Então, a terra, o livro e o povo. Somente quando eles estiverem juntos, né, nesta localidade. Qual é a localidade? É a terra. Então, é que essa aliança entre o povo e o livro será refeita. Então, a gente tem expressões como essa do David Ben-Gurion, e aí a gente se pergunta, e os palestinos, como é que ficam? Como é que eles ficam? Essa vinculação com a terra, a gente vai encontrar também em relação aos segmentos fundamentalistas islâmicos. Afinal de contas, para a gente não ir muito longe,
não é, os ataques da Al-Qaeda, pelo que a gente sabe, né, do Bin Laden, né, eles serão incentivados, né, principalmente a partir de um princípio que o próprio Bin Laden teria deixado claro em alguns dos seus escritos e manifestações, que os Estados Unidos ocuparam, né, de maneira sacrílega o território sagrado, né, em que se encontram as duas cidades santas do Islã, né? E ele se referia à ocupação das tropas, pelas tropas estadunidenses da Arábia Saudita para fazer a Guerra do Golfo, a primeira guerra contra o Iraque. Né? Então, esse vínculo paterno é um elemento muito importante. Né? Você vai encontrar, procurando, você vai encontrar em todo lugar. Os primeiros grupos fundamentalistas lá dos Estados Unidos também entendiam que a sua terra era escolhida por Deus e, portanto, né, ali só havia lugar para aquilo que esses grupos representavam. E assim vai, e assim vamos. Né? Há, inclusive, Mauro, grupos fundamentalistas nos Estados Unidos, e eu acho que essa moda pode bem pegar aqui no Brasil, nesses tempos bolsonarianos, grupos que pleiteiam a restauração da escravidão. Uau, eu vi que você falou uau. E sabe qual é o argumento deles? Sabe qual é o argumento deles? A Bíblia tem uma série de leis que dizem respeito a como tratar um escravo. Ora, eu sou cristão e eu quero observar todos os preceitos que estão na Bíblia. Ora, num país em que não haja escravos e escravas, essas leis ficam impossibilitadas de serem praticadas. O que significa dizer que uma sociedade sem escravos é contrária aos preceitos bíblicos. Tem lógica ou não tem? Nossa Senhora. Agora, aquela regra de cortar a mão fora se pecar, isso ninguém quer cumprir, né? Mas você sabe que em determinadas regiões, principalmente no mundo islâmico, essa lei é aplicada. É pecado. Contra o outro, né? Não contra mim, que sou o pecador. Não, eu não. Não. É sempre o outro, né? Afinal de contas. Então, vejam, esses exemplos que a gente deu aqui, um do hinduísmo, outro do mundo judaico, e complementando com essa referência ao fundamentalismo islâmico, só mostra o quê? Que esses grupos já faz tempo que eles saíram da cena mais reduzida das disputas religiosas e eles entraram na seara política. Essa tendência ela se acentuou no final dos anos 70. Os estudiosos costumam dizer que três fatos permitiram esse transbordar das correntes fundamentalistas para além das disputas intrarreligiosas. E esses três eventos foram: primeiro, a eleição do Menachem Begin como primeiro-ministro de Israel, o primeiro-ministro de um partido conservador e ligado a partidos com uma agenda religiosa muito, muito acentuada. Então, a ideia de que o Israel de hoje, tem que, de alguma maneira, refletir, né, o Israel bíblico, né, inclusive em termos de ocupação de território, né, e eliminação de oponentes. Né? Por exemplo, o tema candente de Jerusalém, que inclusive agora chega ao Brasil, né? O que se faz com o fato de que no lugar em que existia o templo judeu construído por Salomão e destruído pelos romanos 40 anos após a morte de Jesus, hoje existe um edifício religioso muçulmano. Você tem grupos fundamentalistas judeus apoiados por essa ala, né, que hoje está no poder, né? Benjamin Netanyahu é ligado a esses segmentos. Há grupos que já planejaram explodir a chamada Esplanada das Mesquitas para que se recriasse ou se reconstruísse o Templo de Jerusalém, inclusive com apoio de fundamentalistas cristãos, fundamentalistas que estão associados a um movimento, a uma corrente chamada de sionismo cristão.
essa corrente que existe no Brasil, existe principalmente nos Estados Unidos, ela entende que antes que Jesus volte no fim dos tempos, o Templo de Jerusalém precisa ser restaurado. Isso ajuda muito a entender, Mauro e o pessoal que nos acompanha, ajuda muito a entender essa aliança inquebrantável entre Israel e os Estados Unidos. Esse apoio descarado, né, que as potências ocidentais dão a Israel, e eles não falam nada em relação ao drama palestino. Nada, absolutamente nada. Né? O drama palestino e essa tendência também de a gente olhar o islâmico como o radical, como aquele que tem que ser combatido, como o nosso inimigo, etc, etc. Né? Então, primeiro acontecimento, a escolha do Menachem Begin, primeiro-ministro de Israel. Segundo acontecimento, a eleição de Karol Wojtyla como João Paulo II, né, que vai dar uma força muito grande, né, seguido depois pelo cardeal Ratzinger, que vai se tornar o Papa Bento XVI, né, uma força muito grande às correntes fundamentalistas, né, no interior do catolicismo. Não é à toa que João Paulo II vai fazer aliança com o governo Reagan para combater o sandinismo nicaragüense, né? As correntes esquerdizantes do catolicismo, por exemplo, a teologia da libertação. O Papa Bento XVI não vai ter nenhum problema em passar o seu aniversário na Casa Branca saudando George W. Bush. Se não me engano, em 2007, 2008, ali. Né? Por quê? Porque você tem uma aliança de fundo, né, entre o fundamentalismo católico, representado pelos todos os movimentos, né, liderados por esses papas, ou pelas tendências dominantes, né, desses dois papados, né, e o fundamentalismo protestante, que ressurge também, né, nessa época, vai ter uma efervescência muito grande nos anos 80. E o terceiro acontecimento... Observação em relação aí ao João Paulo, ao Papa João Paulo II. Bom, duas observações. Primeiro, então, aí se explica por que é que no papado de João Paulo II, organizações como a Opus Dei vão ganhar a força que ganharam. Né? Todo esse movimento do que eles vão chamar naquela época, e vão dar enorme força, como se fosse uma grande novidade, das comunidades cristãs, que, por sinal, boa parte delas está na origem desses escândalos sexuais no interior da igreja. Né? São organizações de leigos, mais profundamente clericalizados, organizadas ao redor de padres, que são pequenos ditadores e que impõem todo tipo de regra, inclusive as sexuais, nessas chamadas novas comunidades. E esse fim de semana nós tivemos um evento que é a volta do Cipó de Aroeira, né? Que foi exatamente a reabilitação do poeta, profeta Ernesto Cardenal. Né? Ele foi uma grande vítima desse fundamentalismo católico. Ele, em 83, foi humilhado publicamente por Karol Wojtyla, o Papa João Paulo II, no aeroporto de Manágua, publicamente. Em 83 e 84 foi suspenso ad divinis, ou seja, sem prazo de prescrição do seu direito de exercitar os sacramentos, inclusive o que para um padre é fundamental, não podia rezar a missa, e foi suspenso. Sexta-feira ele foi reabilitado, apenas na sexta-feira ele foi reabilitado. Essa é uma característica do fundamentalismo também, né, Pedro? Atropela e não quer nem saber, atropela, mata, não tem conversa. Desculpa, você ia falar do terceiro fato. Você está ilustrando, principalmente com isso que você acaba de dizer, o que eu chamava lá atrás de pragmatismo. A causa é muito maior e, se necessário, o uso de métodos não muito amigáveis, né? As favas com os escrúpulos. Né? Isso aconteceu muitas vezes. Aconteceu muitas vezes. Né? Mas eu falava de três acontecimentos, citei dois, né? A escolha do primeiro-ministro de Israel, a escolha do Karol Wojtyla, vindo do mundo comunista, né? Como Papa, e o terceiro acontecimento foi justamente a assunção do Ayatollah Khomeini a líder político e espiritual do Irã,
né, como resultado, como desfecho da chamada Revolução Islâmica no Irã. Isso em 79. Esses 3 acontecimentos eles foram quase concomitantes, né? E eles, junto com a eleição do Reagan, também nessa época, se não me engano, foi em 81, se eu não estou enganado, e a subida ao poder na Inglaterra da Margaret Thatcher, né, como primeira-ministra da Inglaterra, tudo isso criou um cenário, né, em que esses grupos se sentiram muito à vontade para sair do armário e colocar a sua banda de música nas ruas e tratar de desfiar essa agenda fundamentalista, né? Agora, o problema foi que, no fim das contas, o que aconteceu foi que, na medida que todos esses grupos foram para a rua, eles começaram a se chocar uns com os outros. Pedro vai entrar agora exatamente nesse capítulo dos choques entre os fundamentalismos, não é isso, Pedro? Exatamente. Eu vou sair um segundo aqui da frente da tela, porque minha mulher acabou de chegar e me avisou aqui que está trancada do lado de fora de casa. Eu vou lá abrir o portão. Enquanto vocês continuam com o Pedro, eu já volto aqui. Pedro, a turma é sua. Então, vamos em frente, porque o tema chega, então, nas suas expressões mais contemporâneas. Na medida em que esses grupos, num contexto em que nós nos encontramos, né, em que as comunicações elas avançam, elas se aceleram, os contatos entre essas diversidades todas, né, elas se estreitam, então nós teremos, inevitavelmente, o encontro entre essas facções, essas correntes, e como a tendência que se manifesta em cada um deles é a da exclusividade, como a gente já falou antes, e uma certa concessão, maior ou menor, a isso que lá atrás eu chamei de pragmatismo, a tendência será a de que os choques inevitavelmente se manifestem. Choques entre correntes fundamentalistas de matrizes diferentes. Eu falei agora há pouco de aliança entre grupos fundamentalistas. Então, o fundamentalismo católico e o fundamentalismo protestante. Mas aqui nós estamos falando de duas expressões de fundamentalistas que têm uma mesma matriz, que é a tradição cristã. Aí alguma aliança é possível. Houve também, eu já mencionei, a aliança de fundamentalismos cristãos com o fundamentalismo judeu, em torno de um elemento comum, que é o partilhar as tradições que estão colocadas por escrito na Bíblia hebraica, a Tanakh, que os cristãos costumam chamar de Antigo Testamento. Mas quando você tem grupos fundamentalistas que têm matrizes diferentes, o resultado inevitável será um choque. Então, pensem que na Índia, para voltar à Índia, os conflitos entre muçulmanos, hindus e algumas outras correntes religiosas de menor expressão, de expressão numérica menor, nem por isso pouco importantes, esses conflitos eles se repetem e nós não ficamos sabendo muito deles, porque esse é todo um mundo que nos é desconhecido para a nossa pobreza, porque esse é um mundo muito rico, mas um mundo de muita tensão. Então, há cenas, Mauro, recentes, por exemplo, uma de um grupo muçulmano que, sobre as ruínas de um templo hindu, constrói uma mesquita. E isso é tomado como ofensivo para os hindus. O que eles fazem? Numa certa oportunidade, eles dão um jeito, no momento em que a mesquita está cheia de gente, eles dão um jeito de trancar as portas, fechar as janelas e tocar fogo na mesquita. Isso aconteceu não faz muito tempo e um saldo de centenas de mortos, porque eles não puderam escapar, não conseguiram escapar da mesquita que tinha sido trancafiada,
justamente para que se produzisse, né, este efeito. O choque mais conhecido é justamente aquele representado pelos atentados lá, as Torres Gêmeas de Nova York, né, 11 de setembro de 2001, mas isso é apenas um lance de uma longa trajetória de choque entre fundamentalismos cristãos de um lado e fundamentalismo islâmico de outro. Né? E é importante que aqui a gente não queira interpretar a questão em termos de mocinho de um lado e bandido do outro. No fim das contas, são vertentes que, de origens diversas, militam dentro de uma mesma lógica. Quando a gente vai analisar choques entre cristãos fundamentalistas de um lado e muçulmanos fundamentalistas de outro, ou judeus fundamentalistas de um lado e islâmicos fundamentalistas de outro, o que a gente encontra? De um lado e do outro, o empenho em não reconhecer que essas três tradições têm origem comum. Por quê? Porque se eu mostro que o Islã, de um lado, caiu do céu, como diz um professor amigo meu, foi como um Big Bang, assim, surgiu do nada. E, de outro lado, você tem o judaísmo e o cristianismo ancorados na tradição bíblica, né, na tradição do ataque, e mais o Novo Testamento no cristianismo. E, de outro lado, os judeus e os cristãos também não querem tomar o islamismo como uma expressão irmã, né, de vivência religiosa, de tradição religiosa, afinal de contas, são todos filhos de Abraão. Né? Então, fica mais fácil. Quando eu detecto que o outro, meu inimigo, ele é completamente outro, ele não partilha comigo nada, ele é um usurpador, ele é um adversário que vem de fora, fica mais fácil combater. Né? Então, os judeus fundamentalistas dizem que os muçulmanos não têm nenhum direito sobre Jerusalém. Por quê? Porque não existe a palavra muçulmano na Bíblia. Ou porque a palavra Palestina não aparece na Bíblia. Ora, como é que poderia aparecer se o nome Palestina é um nome posterior à Bíblia e a religião islâmica como tal se configura com este nome apenas no século VIII, VII, VIII da nossa era? Mas não importa. Não importa. O que interessa é que, como eles não aparecem citados no livro sagrado, então eles não têm nenhum lugar aqui. A disputa em torno de Jerusalém se dá em situações, em termos, em questões como essas. Então, a gente vai procurando aqui e ali, né, e a gente vai vendo esses fundamentalismos. Na medida em que eles se encontram, a tendência é o choque. Por quê? Porque são verdades exclusivas que aparecem pretendendo impor-se sobre o que o lado de lá também toma como verdades exclusivas. Vai-se para a guerra. Né? Vai-se para a guerra. Não é à toa que um sociólogo francês chamado Gilles Kepel escreveu um livro sobre justamente a emergência desses fundamentalismos nas últimas décadas. Ele chamou o livro de A Revanche de Deus. Deus tinha sido colocado meio de escanteio, né, pela modernidade, ele agora volta, mas ele não volta pacífico, ele volta revanchista, ele volta conflitivo, ele volta com a faca na boca, disposto a atacar aqueles que tentaram colocá-lo fora. Mas que Deus é esse? É o meu Deus. É o Deus ao qual a minha tradição confessa, a minha tradição proclama. A proclamação do outro é tão inválida quanto a proposta da modernidade de colocar a pluralidade, como a gente falou, né, como um valor a ser acolhido e a ser respeitado. E aí estamos. Uma característica interessante, né, Pedro, para trazer aqui para o Brasil, é que como o fundamentalismo está assentado sobre o medo é um elemento essencial do fundamentalismo, até para exercitar o controle dos chefes sobre os liderados. O medo é fundamental.
o medo é essencial no fundamentalismo, é sempre necessário ter um inimigo. Porque se eu não tenho inimigo, eu não preciso de medo, né? Então eu preciso ter um inimigo, eu preciso eleger sempre um inimigo para que este medo em relação a esse inimigo possa nos unir. Então, aqui no caso do Brasil, isso é muito interessante, porque o Islã é um inimigo um pouco distante aqui no Brasil, né? É mais um catolicismo de classe média, é um catolicismo lá ultraconservador, vinculado a uma ideia meio medieval do catolicismo, ou então são protestantes, é um pessoal evangélico ligado umbilicalmente a Israel, que vão trabalhar mais esse tema do islamismo. Quem é o inimigo mais próximo aqui que foi eleito por eles? As religiões afro, né? Então, você elege a religião afro como um grande inimigo, que é uma ameaça ao cristianismo no Brasil e toque a atacar e incendiar centros e terreiros, né? De Umbanda e Candomblé no país. Então, deixe-me acrescentar com algumas pontuações essa sua observação. Os fundamentalismos, desde o começo, são movimentos de reação. De reação a quê? De reação a valores estabelecidos ou reconhecidos no terreno disso que genericamente a gente chama de modernidade. E um dos valores é justamente da pluralidade. Então, pluralidade e pluralismo, a reflexão que a gente fez aí, né, alguns minutos atrás. Então, se um movimento ele é, digamos assim, estruturalmente um movimento de reação, então ele sempre precisa de inimigo. Ele sempre precisa de inimigo. Aí, com isso, eu avanço na linha do que você se colocava. Qual é o inimigo dos grupos fundamentalistas que nós temos aqui no Brasil? Você citou um dos mais importantes, que são as religiões de matriz africana. Né? E por quê? Por conta da ideia que, curiosamente, esses grupos, mesmo os setores evangélicos, receberam da nossa herança colonial, de que o Brasil é a terra da Santa Cruz. O Brasil é um país cristão. Que história é essa de que o Brasil vive a pluralidade? Não, a pluralidade é um mal. Ela precisa ser combatida. Então, as religiões de matriz africana são combatidas, mas o próprio islamismo ao qual você fez referência, ele começa a aparecer na cena também. Sabe por quê? Porque hoje, um espaço social em que o islamismo começa a ganhar uma aceitação e uma membresia significativa são as favelas do Rio e de São Paulo. Isso é um fenômeno ainda a ser estudado. O número de muçulmanos em favelas, principalmente do Rio e de São Paulo, está crescendo bastante. E aí, não tenhamos dúvida, toda a imagética, toda a simbologia das lutas contra os mouros. Cruzadas, né? Exatamente. Todo o cenário, toda a ambientação das cruzadas, toda a artilharia típica das cruzadas, não vai deixar de ser colocada. Não vai deixar de ser colocada. Veremos nos retalhos de nossa história que isso já aconteceu em outros contextos da história brasileira, quando esses grupos muçulmanos apareceram, foram vistos no todo social mais amplo. E um outro inimigo, Mauro, que a gente não pode deixar de mencionar, especialmente nesses tempos temerários e tenebrosos que nos cabe enfrentar. Todo o segmento cristão comprometido com aquilo que lá no começo, nos Estados Unidos, eu denominei o evangelho social. Então, todas as correntes no interior do cristianismo, das mais variadas facções, no mundo católico, no mundo evangélico, em outras vertentes religiosas, todos esses segmentos que, movidos pela sensibilidade para com a dor, né, daqueles segmentos que mais sofrem,
todos esses setores são inimigos para os segmentos fundamentalistas. Todos eles. Então, as celeumas... Esse ódio visceral, brutal, ao Leonardo Boff, por exemplo. Um negócio impactante, absolutamente irracional, né? Foge a qualquer razão isso, né? O ódio ao Boff, né? Sim, e o argumento... E se você pegar bem, se recordar, você vai ver a argumentação que esse pessoal usa hoje é a mesma que lá no início do movimento fundamentalista se utilizava também. Esse pessoal só está preocupado com a questão social, não se preocupa com a vida eterna. Eles querem destruir a igreja, eles querem diluir o cristianismo, a doutrina cristã, a verdade revelada num conjunto de imperativos éticos. É a mesma conversa. A mesma conversa. Claro, mudadas as circunstâncias, os atores, o vocábulo, mas a lógica da argumentação é a mesma. Então, não é à toa, por exemplo, não é à toa, só para completar esse detalhe, não é à toa que quando o ministro das Relações Exteriores faz um discurso e fala em Tupi-Guarani, né, certamente para tentar mostrar que sabe alguma coisa, ele fala em Tupi-Guarani, mas ele não faz nenhuma observação ou nenhuma referência à religião dos grupos que falavam e falam Tupi-Guarani. Ele reza a Ave Maria em Tupi-Guarani. Esse detalhe pode ser conferido lá. Vão olhar o discurso dele. Né? Ou seja, vê-se tudo a partir desta ótica. O Brasil é um país cristão. E dentro desse contexto, as minorias têm que se ajustar. Não há lugar para pluralidade. E o Brasil é um país cristão dos cristãos que rezam a cartilha do fundamentalismo. Não é por outro, como explicou agora o Pedro, todos os cristãos que não rezam esta cartilha do fundamentalismo são quase como se fosse muçulmano. Eles são quase muçulmanos. Eles merecem quase tanto ódio quanto os muçulmanos. Ou mais. Hã? Ou mais. Ou mais até, né? Porque é o que disputa comigo aqui, né? Então, os cristãos que não rezam esta cartilha são merecedores de um ódio visceral profundo. Por isso que eles vivem de fazer campanha contra a teologia da libertação, contra todos aqueles que são os principais líderes da igreja. Ou como fazem agora, né? Vão transmutando. Né? Então, depois de toda a campanha persecutória, de difamação, de calúnias que durante anos fizeram contra Dom Oscar Romero, que agora foi canonizado pelo Papa Francisco, agora eles falam, não, ele foi canonizado pela igreja, mas ele não tinha nada a ver com a teologia da libertação. Ele era um conservador, ele era ligado ao Opus Dei. Então começa o reino da pós-verdade para ir adaptando, recortando. E aí surge um fenômeno interessante, que é o fenômeno das alianças. Então, os fundamentalistas evangélicos aliam-se aos fundamentalistas católicos em oposição aos cristãos que não são fundamentalistas. É o que vai explicar, por exemplo, a aliança entre Dom Orani Tempesta, o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, e os evangélicos do Rio para apoiar o Crivella, por exemplo, ou para apoiar o Bolsonaro. Todos eles apoiaram o Bolsonaro, juntos, a favor do Bolsonaro. Por quê? Porque o PT... É curioso, Bolsonaro não tem nada... No caso dos católicos, Bolsonaro não tem nada de católico, nada de católico. Nem nada. Ele se deixou batizar lá, ele foi se batizar em Jerusalém, lá na Assembleia de Deus. Não tem nada de católico. Mas o Lula é católico. Católico praticante, como se diz. Homem de fé, ele, a família dele, a mulher dele. Então, como ele é um católico que não reza a cartilha fundamentalista, ele é um ateu, ele é um comunista, ele é do outro lado, ele é um muçulmano, na verdade. É isso, né, Pedro? Loucura, né? A sua fala me enseja várias pontuações. Quem é que matou Dom Oscar? Dom Oscar Romero. Não foi um ateu. Não foi um muçulmano. Foi um católico. Né? O grupo que estava por detrás do assassinato, martírio de Dom Oscar Romero, era um grupo que se dizia católico. Né? Então, por isso que eu dizia a você que às vezes
O fulano que se declara católico é merecedor de mais ódio do fundamentalista católico do que alguém de outra expressão religiosa, né? Fundamentalistas que conseguem estabelecer uma base comum, conseguem estabelecer alianças. Então, eu tenho no governo ou no desgoverno que nós temos no momento, eu tenho fundamentalistas evangélicos, representados pela Damares, e fundamentalistas católicos, representados pelo Vélez Rodrigues, pelo Ernesto, a turma do Olavo de Carvalho. Mas eles encontram um ponto de convergência, um ponto de, na verdade, de raiz comum, que é a ideia de que o Brasil é um país cristão. Agora, que cristianismo é esse? É o cristianismo, eu costumo dizer assim para os meus alunos, é o cristianismo que chegou pelas caravelas. E esse é um problema do cristianismo, no nosso caso. Agora estamos falando de Brasil. Porque ao chegar pelas caravelas, Mauro e grupo que aqui está, ele chega associado ao projeto colonizador. E isso é um problema é um problema do DNA do catolicismo, do cristianismo aqui no Brasil. Porque qualquer movimento que desvie dessa agenda autoritária, elitista, que caracteriza o processo de colonização, de criação, de história do Brasil, ele é visto como uma deturpação. Então, é necessário combater. Né? Vimos isso no caso do Belo Monte, mas vemos isso, né, no caso da teologia da libertação. Né? Vimos isso de maneira muito clara, muito cristalina, na votação do impeachment contra a Dilma. A gente viu mais deputado falando de Deus, invocando o nome de Deus, o texto bíblico, etc., etc., do que falando dos supostos crimes que a Dilma teria cometido para merecer o tal impeachment. Agora, que invocações eram essas? Nenhum dos deputados invocou uma entidade do mundo afro-brasileiro. Nenhum dos deputados invocou uma divindade do panteão indígena de uma das tribos. Invocou o Deus cristão, ou o Deus que eles entendem como sendo cristão. Houve um deputado, inclusive, que votou em favor do impeachment da Dilma em nome da paz em Jerusalém. Mas isso não foi uma papagaiada. Isso é resultado de um acordo, da assinatura de um acordo de colaboração entre Brasília e Jerusalém, promovido por algum membro da chamada bancada evangélica, e no acordo previa a colaboração de Brasília, do Brasil, etc., em favor de Jerusalém como capital do Estado de Israel. Não é coincidência que a gente agora tenha colocado na pauta das nossas relações exteriores o apoio do Brasil à transferência da embaixada, né, para Jerusalém, fazendo o jogo do Netanyahu e dos grupos fundamentalistas judeus, etc. Então, não é mera coincidência, de maneira alguma. Gente, posso falar uma coisa para vocês? Nossa Senhora, para fazer uma expressão bem cristã, bem católica, já é 1h34 de aula, entrevista, conversa com o Pedro aqui sobre o tema do fundamentalismo, e tem um mar de assunto ainda de fundamentalismo para a gente tratar, mas a gente tem que parar, porque não dá. Não dá. É muito tempo. Vamos fazer mais 10 minutos, Pedro, e a gente encerra, pode ser? Você consegue? Você é que manda. Então vamos. Tem questões aí que o pessoal tenha colocado? Eu queria trazer uma questão. Bom, primeiro, só fazer uma observação. Esta coisa não quer dizer que o fundamentalista católico e o fundamentalista evangélico sejam exatamente a mesma coisa. Não são. Tem uma disputa de freguesia ali, tem algumas concepções diferentes e eles disputam o mesmo mercado, vamos dizer assim. Então, há um tensionamento ali também entre eles e há, sobretudo, em relação aos evangélicos, porque há um processo de formação dos evangélicos desde a infância
ele é muito pautado por essa confrontação com os católicos, com o catolicismo, né? Falar mal da igreja e tudo. Então, existe também entre eles ali tensionamentos, né, Pedro? Sim, sem dúvida, né? A gente sabe que, historicamente, né, o evangelismo ele só pode estabelecer-se no Brasil de maneira livre a partir da proclamação da República. Já existiam alguns movimentos antes, algumas exceções abertas, mas formalmente a partir da proclamação da República. E, a partir daí, o conflito entre católicos e protestantes se estabelece na agenda, né, da história brasileira na primeira metade do século XX e de lá para cá também, né? Então, eu fico imaginando, Mauro e pessoal que nos acompanha, como deve ser difícil, ou deve ter sido difícil, a uma figura como a do cardeal do Rio de Janeiro, né, que tem simpatias, né, pelo fundamentalismo católico, né, fazer aliança com o fundamentalista evangélico para eleger o Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, em nome de combater a ameaça, ou aqui aparece como ameaça às duas correntes fundamentalistas, que é uma agenda, né, comprometida com as questões de ordem social, né, ou com o reconhecimento das liberdades individuais, dos direitos humanos, né, a chamada pauta dos costumes, como se diz agora, né? Como terá sido difícil, né, ao próprio cardeal receber o Bolsonaro enquanto candidato, alguém que terá sido batizado na Igreja Católica quando nascido, mas se rebatizou, né, porque aderiu a uma igreja evangélica. Então, um ex-católico acolhido pelo cardeal, que então se coloca contra um outro candidato que tem o seu vínculo com a tradição católica na vertente ortodoxa, né, que é o nosso querido e muito respeitado Fernando Haddad. Né? Mas o apego aos princípios fundamentalistas fala mais alto. Porque é tudo... E essa é uma questão, né, Pedro, também, que é falar um pouco... Gente, é uma avacalhação do fundamentalismo que a gente tem aqui no Brasil. É uma degradação tão grande, é tanto desespero por grana, é tanta... que, assim, o fundamentalismo, na sua origem, você vai ter hoje, nas periferias e tudo, você tem gente fundamentalista de coração, que acredita e tudo. Mas essa liderança aí, Bolsonaro, Malafaia, essa turma, é tudo uma degradação completa. É só business, é só grana. E é tudo uma grande picaretagem. Então vai lá o cardeal do Rio de Janeiro, que está aí nesse circo todo, e recebe o Bolsonaro como se ele fosse católico, sabendo que 3 anos, 4 anos atrás, ele se batizou na na Assembleia de Deus. Então, é tudo uma coisa muito avacalhada, né? Esse fundamentalismo brasileiro é um fundamentalismo muito avacalhado, né, Pedro, nessa altura do campeonato. Você fez uma distinção que me parece muito importante, que é a distinção entre as lideranças e as pessoas. Né? As pessoas adeptas destes grupos, né, elas demandam, né, o diálogo. Elas demandam, e para o diálogo é necessária a disposição em compreender o que vem do outro. Né? Esse ponto é fundamental. Né? Então, e esse diálogo é muito difícil, porque se trata de estabelecer uma situação em que eu esteja disposto a ouvir o que a outra pessoa tem a dizer de maneira extremamente respeitosa, né? E saber que eu posso aprender com essa pessoa. Então, essas são as pessoas devotas, as pessoas fiéis, as pessoas adeptas. Outra coisa são as lideranças, né? que efetivamente, em casos que você, inclusive, já mencionou, já transformaram as suas igrejas em verdadeiras empresas. E nisso, Mauro, copiando o que também acontece nos Estados Unidos. Então, um dos fundamentalistas mais destacados, não sei se ele é vivo,
mas é um fulano, um pastor chamado Pat Robertson, que tentou ser candidato a presidente da República pelo Partido Republicano. Eu não me lembro se ele disputou com o George Bush pai ou o filho, um dos dois. E disputou também com o Reagan, naquela época ali. Esse Pat Robertson é alguém, eu quero ver se eu acho aqui uma palavra dele para você ver, para vocês notarem a contundência com que esse pessoal fala. Então, ele se manifesta logo depois do atentado lá, às Torres Gêmeas. Ele diz o seguinte: ele, antes de acusar os fundamentalistas muçulmanos, olha quem ele acusa como responsável pelo acontecimento, por aquele evento dantesco. Ele diz assim: pecamos contra Deus Todo-Poderoso nos estratos mais altos do nosso governo. Cuspimos-te na tua cara. A Suprema Corte te insultou uma e outra vez. Senhor, expulsaram tua palavra das escolas. Proibiram que as crianças pudessem elevar uma prece antes de fazer um exame, sempre e quando estejam no terreno do Estado. Expulsaram tudo que tem a ver contigo da melhor forma que puderam. E várias organizações vieram às cortes solicitar que se proíba o conhecimento de Deus na arena pública dos Estados Unidos. Perdoa-nos. Esse é o Pat Robertson. Ele acusa os próprios Estados Unidos plurais por serem os responsáveis pela tragédia do 11 de setembro. Os terroristas islâmicos foram apenas um instrumento de Deus para se vingar dessa nação que até há pouco tempo estava governada pelo Clinton. E o Clinton, depravado moral, né? Assim ele era acusado, enfim, conhecemos lá a história, né? E o Clinton que nomeou para a Suprema Corte juízes que não eram afinados com essa pauta fundamentalista. Isso seria a responsabilidade, a causa, no fim das contas, do evento do 11 de setembro. Agora, quem diz isso é o Pat Robertson, que é um pastor, dono de uma rede de televisão poderosíssima. Qualquer semelhança com um líder de igreja, dono de uma rede de televisão muito destacada, não é mera coincidência. E que tentou, inclusive, ser candidato a presidente da República, né, pelo Partido Republicano. Então, há que se distinguir muito claramente, né? E você fez a distinção, eu quero realçá-la, né? Uma coisa são essas lideranças comprometidas com uma agenda política reacionária, negadora dos direitos, negadora das diversidades, das pluralidades. Outra coisa é o povo. Outra coisa é o povo seduzido por quê? Seduzido por uma mensagem que se apresenta firme, segura, dotada de uma garantia, né? Se você aderir a ela de todo o coração, você terá conforto na sua alma, eventualmente você vai melhorar de vida. Aí vem toda a coisa da teologia da prosperidade, a qual você já fez muitas referências em programas Paz e Bem, né? Então, há que se distinguir isso, né? Para que a gente estabeleça o diálogo altamente necessário, a aproximação altamente necessária com esse segmento que é muito grande na sociedade brasileira. Pedro, sou obrigado a te dizer, 1h44, a gente vai ter 1 minuto para acabar, e é assim, está um estado de rebelião aqui na nossa roda de conversa, aqui, ó, rebelião das pessoas inconformadas, dizendo que de jeito nenhum essa conversa pode acabar hoje, está todo mundo querendo um segundo encontro para continuar a conversar sobre fundamentalismo. Você e eu estamos sendo intimados a uma segunda rodada sobre essa temática do fundamentalismo. Você topa? Semana que vem? Semana que vem? Vamos deixar para começar o Retalhos de Nossa História depois do Carnaval? E a gente fecha fevereiro ainda conversando sobre o fundamentalismo, segunda que vem? Eu me disponho com todo prazer. Se fica bem aí na agenda do canal Paz e Bem. Gente, fica assim então. Então, segunda-feira que vem, a gente, em vez de começar
os retalhos da nossa história, vamos fazer um segundo encontro sobre fundamentalismo, parte 2, às 5 horas da tarde, na segunda-feira, às 5 da tarde, retransmissão na terça-feira pela TV 247. E aí eu queria te propor, Pedro, né, a gente já olhou as origens, olhamos a trajetória, é a gente entrar mais no Brasil mesmo. E acho que a gente abriu um tema aqui, que é um tema importante, que é assim, o diálogo. Né, entender o fenômeno fundamental, porque até agora a gente foi ali na análise do fenômeno, porque acho que o grande tema para nós é o seguinte, o que a gente faz diante do fenômeno do fundamentalismo se a gente deseja um país plural e de paz, né? Como nos comportar diante disso? Acho que talvez esse pudesse ser o grande tema para a segunda aula. O que você acha? Ok, perfeito. Perfeito. Nós vamos... Desculpa? Não, olha-se para trás para tentar entender o que está acontecendo hoje, projetar, né, pistas, pautas, né, para uma agenda que é necessária. Né, para o futuro. Podia, né? Completar um pouco mais esse cenário de Brasil, vamos olhar mais para o Brasil e aí olhar para o que a gente faz, né? Diante desse cenário para projetar um futuro da utopia, né? Desse lugar de paz e justiça que a gente deseja. A agenda do debate em torno da questão do fundamentalismo vai continuar aqui no canal Paz e Bem. Na quarta-feira, agora, 7 horas da noite, ainda vou ver quando vai ser transmitido na TV 247, tá, gente? Deve ser quinta-feira, ainda vou ver o horário. Na quarta-feira, 7 da noite, aqui no Paz e Bem, vai ter uma primeira conversa, primeira entrevista com o pastor Fábio Bezerril, evangélico. Ele tem esse defeito, ele não é fundamentalista. Então, ele está nesse recorte que ele é visto como inimigo pelos fundamentalistas. Mas acho que é importante para a gente, porque a espiritualidade evangélica não me é conhecida, acho que também para o Pedro também não é, a gente nunca mergulhou nesse mundo evangélico. Então, vamos trazer alguém que está mergulhado no mundo evangélico, que pode falar, inclusive, do fundamentalismo evangélico olhando de dentro, né? E o Fábio Bezerril, vocês vão ver, uma presença muito relevante, sofre muito, apanha muito dos fundamentalistas evangélicos, mas acho que ele vai trazer para nós essa dimensão da espiritualidade evangélica, que é fundamental para a gente ir ampliando esse nosso encontro de pluralidade. Então, na verdade, o debate sobre a questão do fundamentalismo, ele continua na quarta-feira com o pastor Fábio Bezerril, e segunda, continuamos com o professor Pedro Lima Vasconcelos. Tá bom, Pedro? Vamos lá, vamos lá. Será um prazer continuar essa conversa tão necessária nos dias que estamos vivendo. Legal. Suas palavras de despedida, mestre. Muito obrigado, Mauro, mais uma vez, pela oportunidade da conversa sempre rica, sempre estimulante da reflexão e pertinente, né, para a gente pensar e agir na realidade que nos desafia. Obrigado a todas as pessoas que participaram aí dessa nossa conversa, que já vai para 1h50. E então, como combinado, nos encontramos semana que vem, nesse horário, neste canal. Até lá. Legal. Todo mundo agradecendo muito a gente, bom, pelo encontro de hoje, acho que foi realmente muito legal, estou muito grato por beber da sabedoria do Pedro, é sempre muito bom. E partilhar com todo mundo e participar dessa roda de conversa, todo mundo também muito grato, Pedro, pela sua disponibilidade de fazer um segundo encontro. Então, gente, quem não está inscrito, inscreva-se no canal. Quem puder e quiser, assine, faça uma assinatura solidária do canal Paz e Bem. A indicação está na descrição do vídeo e está lá no site pazebem.org também. Gente, valeu, foi bom demais. Vamos continuar nessa jornada. Nós vamos encontrar uma chave de boa conversa com os milhões de evangélicos e evangélicas pobres desse país. Nós vamos conversar com eles, eles vão conversar com a gente. Nós vamos achar o caminho, Tenho fé. Bota a maior fé de que tem boa conversa pela frente. A gente nem espera, nem sabe ainda como, mas vai achar. Paz e bem, gente. Paz e bem.